Que pena, né? Cortar uma música tão linda. Mas a hora chega, né? O reloginho fica assim. Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, viu? Tem alguém que está vindo pela primeira vez aqui? Que bom, são todos veteranos da casa. Então, sejam bem-vindos, viu? Então, nós vamos elevar a Jesus o nosso pensamento. Hoje é um dia muito especial para nós, assim como os outros, né? E os que virão também. Então, vamos pedir a Jesus que nos abençoe, para que nós possamos refletir muito ao sair daqui, porque hoje tem palestra interessante para nós, né? Então, todo aprendizado vamos levar conosco e refletir aquilo que aprendermos hoje aqui, tá bom? Então, vamos pedir a Jesus a sua bênção. Senhor Jesus, aqui estamos, reunidos em vosso nome. Permita, Senhor, que todos nós sejamos abençoados nessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, tanto do corpo como do espírito. Que assim seja. Bem, então hoje nós temos a honra de receber o seu Osmar Silva, né? O nosso convidado de honra. Ele é o presidente da USE, nem mesmo que não fosse, ele seria o presidente de honra para nós. Então seja muito bem-vindo e que Jesus o abençoe. Muito obrigado. Boa noite, gente. Vocês sentam no fundo por quê? Tem medo que eu faça a pergunta aí com vocês? Né? Obrigado. É uma alegria estar aqui hoje. Faz tempo que eu não vim aqui na casa, né? E eu estou muito grato pelo convite. Marlene, Neuza, todo mundo aí, né? Eu escolhi para falar com vocês hoje sobre um tema que eu acho bastante interessante, que chama-se a escolha das provas. A escolha das provas é um item lá do Livro dos Espíritos que me agrada muito e eu queria conversar com vocês sobre esse assunto. Porque, há alguns dias, um amigo meu veio até mim, assim, meio angustiado, buscando uma luz. A gente é mais velho, né? Então o pessoal acha que quem sabe mais, não é verdade, né? Mas veio buscando uma luz, procurando um consolo. Disse que estava sofrendo muito, que em casa o clima estava muito pesado, muitas brigas, desentendimentos, não conseguia se dar bem com o filho dele. E por mais que ele tentasse, a paz sempre parecia que fugia assim pelo meio dos dedos dele, né? E não conseguia ter paz na casa dele. E ele falou para mim assim: olha, eu sou uma pessoa tão boa e está acontecendo essas coisas comigo, isso só pode ser castigo de Deus, só pode ser uma punição divina. Bom, aí em outra ocasião foi uma amiga que chegou, né, e falou assim, começou a desabafar comigo. Disse que trabalhava muito, se considerava uma excelente profissional, mas ela nunca conseguia uma estabilidade financeira, né? Ela era sempre passada para trás nas promoções, sempre, vamos dizer assim, menosprezada no trabalho, né? E segundo ela falou assim: ó, Deus só pode ter me colocado aqui nesse mundo para me humilhar. Estou sofrendo muito por isso aqui. No terceiro caso, era outra pessoa que estava com muitas dores, muita doença, uma batalha muito grande e infrutífera com a saúde, né? Problemas crônicos, aqueles diagnósticos que nunca davam certo, muito difíceis, tratamentos que não funcionavam, nem mesmo cirurgia espiritual conseguiu resolver o problema dessa pessoa aí. Ele olhou para mim assim, muito sério, com dor nos olhos, até e falou assim: olha, eu devo ter jogado pedra na cruz para estar sofrendo tanto assim. Vocês perceberam o que esses três relatos têm em comum? Os três estão falando de sofrimento, mas perceberam o que eles têm em comum? O que eles têm em comum é que os três colocam a culpa em Deus pelo sofrimento deles. Né? Deus
me colocou aqui para me humilhar, eu só posso ser jogado pedra na cruz e estou sendo castigado por isso. Vocês perceberam isso? Todo mundo assim. Nós somos mais ou menos assim também, não somos, Marlene? A gente sempre costuma reclamar e colocar a culpa em outras coisas. Mas para todos esses casos que eu estou falando para vocês, a dor está sendo vista como um castigo. Né? Então o sofrimento está sendo visto como um castigo, como se fosse um roteiro cruel escrito por Deus. E que a gente não tivesse nenhuma chance para escolher ou para explicar e coisa que vale. Então, para essas pessoas que pensam dessa maneira, o destino aparece assim como um inimigo invisível e Deus como alguém que pune sem motivo. Deus castiga a gente? Não castiga? E por que a gente sofre então, dona Gleusa? Por nós mesmos. Né? Será que é por aí mesmo? Será que é castigo divino mesmo que está acontecendo? E quando eu digo para essas pessoas que me procuram, né, que eu falo assim, gente, nós que escolhemos isso. Antes mesmo de nascer, a gente escolheu as provas que a gente vai enfrentar nessa vida. Muitos acham que eu fiquei maluco. Né? Como é que alguém, em sã consciência, vai escolher viver uma vida de sofrimento? Faz sentido para vocês? Como é que a gente vai escolher uma vida? Se eu posso escolher, eu quero uma vida de felicidade, tá certo? Só que a verdade, gente, é que as nossas escolhas vêm de longe. Elas não começam quando a gente nasce, ou quando a gente tem o nosso CPF, começam bem lá atrás, quando a gente decide reencarnar, né, e continuar a nossa caminhada de evolução, que é para isso que nós estamos aqui, para evoluir sempre. Então, a gente tem que entender que sofrer não é um castigo, né, é uma oportunidade, não é maldade de Deus, pelo contrário, é uma bondade extrema, por ele nos dar a oportunidade da reencarnação de a gente poder melhorar, crescer, evoluir, tá certo? Então, é um instrumento de aprendizado o sofrimento, né? Que pode sim ser modificado e moldado pelas escolhas que a gente fez hoje, que a gente faz hoje, mas que a gente fez lá antes de a gente ter nascido, né? Desde a preparação lá no plano espiritual até a materialização aqui no plano terreno. Estou dizendo o seguinte, desde lá quando a gente estava desencarnado ainda lá, como espírito, até quando a gente está aqui nesse mundo aqui, né? Cada experiência, cada obstáculo, cada dificuldade, cada desafio foram escolhidos por nós mesmos, né? E sempre com um propósito maior do que a gente pode imaginar hoje, né? E para a gente poder compreender a escolha dessas provas, é muito importante que a gente entenda como é que funciona o planejamento reencarnatório. Vocês já ouviram falar desse assunto? O planejamento reencarnatório? Vocês entendem que a gente, lá no plano espiritual, a gente passou por um processo de planejamento sobre o que a gente ia fazer aqui? Nós, durante muito tempo, a gente vive aqui na Terra. Na verdade, um tempo muito curto. Porque o que seriam 100 anos, dona Neuza, perto da eternidade? Um segundo, talvez. Né? Então, nossa experiência aqui na Terra é muito pequena. Mas a gente reencarna muitas e muitas e muitas vezes. E cada uma dessas reencarnações, entre uma e outra, nós estamos no plano espiritual, não é isso? Nós ficamos ali. Nós somos espíritos, a gente acredita que a morte não existe, que nós continuamos vivos no plano espiritual. Esse período chama assim, é um período que a gente chama que o espírito está na erraticidade. São espíritos errantes, não porque eles erraram, claro que todo mundo erra, mas não porque eles erraram, porque eles não têm um porto fixo, eles estão na erraticidade. E é lá então que as coisas acontecem. Então, durante o período da erraticidade, o espírito, o que ele faz? Ele trabalha. Vocês imaginaram que vocês vão passar por plano espiritual e continuar trabalhando? Todo mundo imagina que vai ficar lá tocando arpinha na nuvem, né? Sentadinho, não, trabalha muito mesmo, né? Vocês imaginam então o quê? Vai estudar, vai trabalhar. Trabalhar como, né? Trabalhar, por exemplo, ajudando a gente. Por exemplo, Marlene, você tem anjo da guarda? Alguém não tem anjo da guarda aqui? Como é que o senhor chama? Daniel. Você acha que é um anjo da guarda tranquilo ou você dá muito trabalho para ele? Eu busco não dar trabalho, mas creio que... Não é? Então, você vê, é um tipo de trabalho que os espíritos têm, nos ajudar permanentemente. Tem uns espíritos que atrapalham também, vamos falar a verdade, né? Mas eu estou falando daqueles que trabalham ajudando a gente. Mesmo esses que atrapalham, também estão trabalhando, do ponto de vista deles, estão fazendo o trabalho deles que atrapalha a gente. Mas além disso aqui, o que mais que eles fazem? Eles estudam, eles aprendem e principalmente eles ouvem as orientações dos espíritos mais evoluídos do que eles. Não é assim? Então a gente passa um tempo lá na espiritualidade, lá, aprendendo, trabalhando, né?
E assim, e junto com nossos mentores espirituais, porque todo mundo tem anjo da guarda, tem também os mentores espirituais, tá certo? A gente acaba traçando um roteiro para a nossa próxima existência, que é aqui na Terra, né? E a gente então vai fazer o seguinte, sabendo que o planejamento é uma coisa extremamente séria. O planejamento, nossa reencarnação aqui não é uma coisa aleatória, né? Alguém puxou lá a ficha do Daniel, a capivara do Daniel, falou assim, ó, está na hora de ele voltar. Não, não é assim não. Tem que ser muito bem planejado para voltar para cá, tá certo? Então, vocês acham que nós escolhemos então as provas que a gente vai passar aqui na Terra? Sim. Sim, a gente escolhe, tá certo? No Espiritismo a gente acredita que a gente escolhe as provas, as provações que a gente vai ter antes do reencarne, tá certo? E por isso que eu falei no comecinho, mas se a gente pode escolher, por que eu vou escolher uma dificuldade então? Por que, gente, que eu escolheria passar por dificuldade? Por que, Marlene? A gente escolhe mais, na verdade, do que a gente consegue realizar. Na verdade, é isso Para mesmo. superarmos os erros que cometemos. Então a gente escolhe justamente as dificuldades porque a gente precisa passar por provas e expiações, né? Então por que eu preciso passar por provas? São diferentes provas e expiações são diferentes. Eu preciso passar por provas porque o tempo que eu fiquei na espiritualidade ali, eu aprendi algumas coisas. Por exemplo, Daniel, me ensinaram que eu tenho que amar todo mundo, não só quem me ama. Tá? Então eu tenho que voltar aqui para praticar isso. Entende? Tem algumas experiências também que eu só posso ter aqui na Terra, como um espírito encarnado na matéria, não posso ser lá. Por exemplo, a convivência na sociedade. O espírito, quando está lá no plano espiritual, ele vê tudo. A dona Cleusa, por exemplo, é uma pessoa boa, né? Então estou olhando para ela assim, estou vendo que é uma pessoa boa, mas não é não. Sabe? Eu só tenho uma aparência dela, eu vejo que ela é boa, não é não. Se eu fosse um espírito, eu estaria vendo quem era na verdade. Então aqui nós temos que aprender a viver na sociedade com todos, tá certo? Praticar paciência, não é, dona Cleusa? A tolerância, o amor. Coisas que a gente talvez tenha dificuldade para fazer quando estamos fora do corpo material. Então nós temos que aprender muita coisa lá, a gente aprendeu outras coisas aqui, e a gente volta para provar que a gente aprendeu, Marlene. Você vai passar de ano, ou então, e se você não aprendeu tudo, ou aprendeu, mas não praticou? Fica em recuperação, vai repetir. Tá? Isso é prova. E a expiação? É mais sério. Dona Cleusa de novo, tá? Dona Cleusa, na encarnação passada, bem, Henrique, a gente vivia juntos, a gente se conhecia. Ela fez muito mal para mim. Sabe? Então, ela fez muito mal para mim. Por exemplo, ela me fez me matou, vamos falar assim, vai? Então, ela tem que expiar esse erro que ela fez. Ela tem que reparar esse erro que ela fez. Ela tem que se arrepender desse erro que ela fez. Isso é expiação. Tá? Então, ela vem aqui para cá para fazer algumas coisas que são para recuperar aquele mal que ela fez. Não é diferente da prova, dona Cleusa? Né? Então, expiação você vem empurrado. Vem empurrado. Vai ou vai? Exatamente, mais ou menos isso mesmo, tá? Então a prova, gente, a prova é a seguinte, a prova tem a ver com o nosso futuro. Tá certo? E a expiação tem que ver com o quê, Marlene? Com o que nós fizemos. Faz sentido? Viram a diferença entre uma coisa e outra? A gente escolhe essas coisas lá. A gente escolhe mais ou menos. A gente quer escolher bem, né? Mas vamos lá. A gente passa um tempão lá, aprende, nossos mentores estão nos ajudando, estamos aprendendo as coisas junto com eles e tal, até que chegou o momento, como eu falei lá do Daniel, que puxaram a fichinha dele e falaram assim, Daniel, está na hora de você voltar. Ou o Daniel quis voltar, porque olha, eu preciso lá, estou vendo minha família lá, eu quero voltar para ajudar, chegou a hora de voltar. Tá? E aí, como é que faz essa volta, né? Como é que a gente vai planejar isso aí? Bom, algum de vocês já leu o Nosso Lar? Já? A maior parte das pessoas já leu o Nosso Lar. Para quem não leu o Nosso Lar foi escrito pelo André Luiz com psicografia do Chico Xavier. Ele foi publicado em 1943. Né? O interessante do Nosso Lar é o seguinte, até 1943 a gente não sabia nada do plano espiritual. Tudo que a gente sabia é que estava nos 5 livros do Kardec, nas obras básicas, tá certo? E o Kardec não teve tempo para se aprofundar no que era a vida no plano espiritual. Apesar que a obra dele é magnífica, né? Mas não teve tempo.
Nós só soubemos de alguma coisa do que acontecia lá no plano espiritual quando foi publicado o Nosso Lar. 43, depois de muita luta, porque a Federação Espírita Brasileira não queria que o livro fosse publicado, porque tinha informações lá que os caras achavam absurdo, o ônibus que voava. Então, muita coisa que eles falaram lá em 1943, aquela tela lá, que não existia televisão na época, e depois você vê que tudo está acontecendo, não era invenção. Mas então, o Chico Xavier, junto com o André Luiz, mostraram para nós o que era o mundo no plano espiritual. E depois teve outras obras que vocês estão estudando, inclusive lá, né? Tem várias outras obras aprofundando como é isso aí. Bom, o Nosso Lar então, é uma colônia espiritual e ela está muito próxima da Terra. E uma das grandes atividades do Nosso Lar é a preocupação com a reencarnação. Nosso Lar tem 6 ministérios. Um dos ministérios chama-se Ministério do Auxílio. E dentro do Ministério do Auxílio tem um tal de Departamento de Reencarnação. Esse departamento, então, gente, tem pessoas assim como cuidadores, enfermeiros, e tem engenheiro, gente, engenheiro do corpo, genético, engenheiro do corpo, tá? Tem técnicos, engenheiro do corpo. São essas pessoas que vão trabalhar no nosso, vamos chamar de DNA para simplificar, porque eu não sei falar mais tudo tão técnico quanto eles são, que é muito complicado. Então são eles que vão definir como nós vamos nascer. Nós escolhemos, eu quero nascer negro, ou eu quero nascer japonês, eu quero nascer homem, eu quero nascer mulher, não é assim? Então eles ajudam então a construir o nosso corpo, ajudam a construir então fazer a ligação do nosso perispírito com o nosso organismo que vai nascer daqui a pouquinho. Eles trabalham com isso. É uma coisa profundamente técnica, né? É um trabalho que a gente não consegue explicar, nem no livro está bem explicado isso. Faz um protótipo, né, primeiro, né? Faz um protótipo. Não é bonito isso, né? De acordo com o material que nós não fornecemos, né? Não é bonito? No nosso perispírito. É isso exatamente. Então a gente escolhe essas coisas aqui. Além deles, então, tem os cuidadores, os enfermeiros, tem os técnicos, além deles tem outro grupo de espíritos assim, altamente especializados. Quem são? Os mentores espirituais. Tá certo? Os mentores espirituais. Então tem os mentores que estão lá, o supra-sumo, e tem os nossos mentores. Porque nossos mentores, gente, eles são melhores do que nós, mas não são muito avançados assim. Então são essas pessoas que estão ali com a gente. Quando você está no plano espiritual, você consegue ver teu passado? Você consegue ver teu futuro? Você consegue ver o passado todinho? A gente não consegue. Quanto mais avançado eu estiver na minha evolução, mais eu vou ter uma visão mais longa do passado e alguma coisa do futuro. Tá certo? Então ali, eu olhando para o meu passado, eu lembrei da Dona Cleusa, ó. Acho que estiveram, né? Você viu que eu sempre escolho alguém para fazer, Mas né? eu Hoje acho que é ela. nós estivemos juntos aí já alguma vez. Em algum momento, né? Então, eu lembrei da Dona Cleusa. Agora a história é diferente. Dona Cleusa foi minha mãe, numa outra encarnação qualquer ali, tá certo? Eu fui filho terrível da Dona Cleusa, tá certo? Agora eu falei assim, caramba, eu tenho que resolver isso aí. Eu gostaria muito de reencarnar agora com ela, ou como marido, ou como filho, ou como uma filha. Eu quero reencarnar com ela, por quê? Nós precisamos resolver aquilo que nós deixamos para trás, gente. Nós precisamos reencarnar, sabe? Por isso que você, Daniel, as pessoas falam assim, o que eu estou fazendo nessa família aqui? Eu não pertenço a essa família. Vocês já falaram assim? Já ouviram alguém falar assim? Que não tem nada a ver com esses caras aqui, eu sou uma família diferente. Vocês acreditam que tem erro de sexo no nascimento? Tem, dona Deus? Tem erro de sexo? Você nasceu numa família errada, na cidade errada? Hã? Trocou? Né? Vocês acham que tem erro no nascimento? Não tem erro no nascimento. Você nasceu na família que você precisa estar. Sabe? A gente fala, mas por que eu escolhi nascer em Bauru, Dona Cleusa, em vez de nascer em Genebra, na Suíça? Provas e expiações. Provas e expiações. Ele está com burro na sombra essa hora. Não é? Por que escolhi nascer em Bauru? Tem um motivo para isso? Tem um motivo para isso. De repente, Dona Neuza, é por causa disso aqui, ó. Vocês tinham que nascer aqui. Por quê? Porque tem a missão junto ao Centro Espírita a serviço do Mestre. Pode ser, não pode? Então, tem uma razão. Oi? Em Genebra não tem. Em Genebra não tem. Tem muita grana.
tem muita grana. Mas até isso nós estamos brincando aqui, mas veja bem, o nível espiritual de cada país, inclusive, é diferente. Há necessidades aqui que não existem lá, e vice-versa, né? Então, eles nos ajudam a definir isso aí também. Olha, vai para Bauru. Tá? Vai para Bauru, é melhor você ir lá, tá? Daniel, a gente chega também a um ponto seguinte, olha, eu tenho muita coisa para resolver. Sabe? Então, ó, nessa lista de provas aqui, eu quero 100. Quero essa. Aí aqueles espíritos que me conhecem mais, viram o meu passado, sabe, meu futuro, falam assim, Osmar, vai com calma. Dessas 100 provas que você quer, leva 2. Por que eles fazem isso? Porque eles querem que a gente tenha sucesso. Eles não querem que a gente fracasse. Tá? Então eles sabem o seguinte, você não vai dar conta de tudo isso aí. Eu estou falando de um jeito muito simples, viu, pessoal? Não deve ser assim que eles falam. Vós não dareis conta. Deve ser assim que eles falam, gente. É que nem o Divaldo. Mas assim, então, ó, você não vai dar conta de tudo isso aí, cara. Não vai dar conta, né? Mas eu tenho que resolver isso aí. Eu vou deixar 98, como é que faz? Deus é bom. Você vai ter outras oportunidades para você resolver isso. Por isso que tem reencarnação, Henrique. Porque a gente não consegue resolver tudo numa vida só. A gente sempre brinca com fundo de verdade. Essa é a melhor encarnação que nós temos. Nós nunca, jamais, em qualquer das nossas vidas anteriores, fomos tão bons quanto nós somos hoje. Vocês já imaginaram isso? Né? Já imaginaram? Só vocês já imaginaram se nós somos tão bons, o melhor que a gente já foi, a quantidade de erros que nós já cometemos? Não é, Marlene? E a gente vai resolver isso numa vida só? Não vai. Então fala, vai com calma, pega essas 2 aqui, né? Vai com calma, vai essas 2, e você vai resolver. Você vai resolver essa situação sua. Mas se eu não conseguir, você vai voltar. Né? E vai voltar até que? Até quando a gente volta, gente? Até se promover. E você falou o quê? Até cumprir tudo. É como a gente falou, até se melhorar tanto que eu não preciso voltar mais. Porque eu não tenho mais nada para resolver aqui. Eu não tenho mais nada para resolver. Eu já resolvi minhas provas, minhas expiações, né, meus débitos do passado. Não tem mais. Aí eu sou um espírito o quê? Você vem com missão depois. Sou espírito puro. Perfeito? Né? Posso voltar? Posso voltar. Quem voltou depois de ser um espírito puro, gente? Não, Jesus, ele encarnou. Né? Então você vê, ele veio aqui para quê? A passeio? Ele veio com uma missão. Tem mais gente que vocês podem dizer que veio com uma missão também? Doutor Bezerra de Menezes, doutor Chico Xavier, Teresa de Calcutá, né? Então vocês viram? Eu falei para vocês que a gente vem para a Terra por quê? Provas e tem uma terceira razão. Qual que é? A missão. Então às vezes eu não tenho que fazer muita coisa aqui, mas eu posso voltar porque você tem uma missão. Chico Xavier, qual foi a missão dele? Ser um instrumento para trazer os conhecimentos sobre o mundo espiritual. Qual foi a missão do Bezerra? Cuidar dos pobres na área de medicina como ele cuidou. E cada um de nós tem assim, Teresa de Calcutá, como eu falei, e assim por diante. Cada um de nós tem assim. O Pai, o Quimbauru. E vocês têm uma missão? Todos têm. Todos têm. Pode até não saber, mas todos têm essa missão. Né? Só ser pai e mãe. Nossa, eu diria que é mais uma aprovação. Porque ser pai e mãe é uma aprovação, mas ser avô, gente, ser avô é uma delícia, viu? Sabe? Bom, brincadeiras à parte, né? Então a gente vem por provas, a gente vem por expiações, a gente vem por missão. Tá bom? Bom, já que eu venho por prova, eu estou lá conversando com os meus mentores, tá? Eu vou dizer para eles o seguinte, eu quero nascer pobre. Vai para Bauru. Por que alguém vai escolher nascer pobre, gente? Por que alguém escolheria nascer pobre? Treinar a humildade. Treinar a humildade. Então você vê o seguinte, nessa encarnação, por exemplo, eu fui uma pessoa afortunada financeiramente falando e tal, e não soube usar o meu dinheiro. Pelo contrário, eu pisei em cima de todo mundo, sabe?
eu fiz o que pude para acumular mais dinheiro, né? Não fiz nada que pudesse ser considerado uma coisa boa com o meu dinheiro. Fui uma pessoa arrogante, fui uma pessoa orgulhosa, tá? Fui lá para o mundo espiritual, caramba, estou olhando para a minha vida lá, pisei na bola. Eu quero corrigir isso aí. Então, quero nascer pobre. Para que ele quer nascer pobre? Para praticar a humildade, deixar de ser arrogante. Não é verdade? E aí ele vem aqui então, vai nascer pobre e vai dar tudo certinho? O que você acha? Não é? Pode ser que ele chegue aqui, ele reclame tanto que vai ter que fazer de novo. E pode ser que chegue aqui, sim, ele consiga fazer essa prova da humildade dar certo. Por que isso acontece? Acontece porque quando ele chega aqui, dona Deus, a gente esquece o que nós combinamos lá. Lembra que eu falei para vocês que a gente já reencarnou muitas vezes? Então vocês acham que a gente não traz nossas lembranças do que a gente era no passado? Vocês acham que é fácil então eu lutar contra a minha arrogância que eu fui no passado, dona Neuza? Eu não sei, mas está lá dentro de mim. Está gravado na minha memória, no meu perispírito, então às vezes é difícil você passar por essa prova. Você entende? Então, por mais que você queira, eu estou lá conversando com o meu mentor, porque eu quero resolver isso aqui agora. Então vai. E chega aqui, eu fracasso. Aí quando eu fracasso, então Deus vai me castigar, né? O que vai fazer? Vai dar outra oportunidade. Não é? Desculpa, dona Deus, eu vou até 9h30, né? Você falou? É que horas que a gente vai? 8h30? Então, eu nessa encarnação aqui eu fui... Bom, eu vou escolher o seguinte, eu quero nascer rico. Nascer rico. Sabe? Por que alguém escolheria ser rico, além das facilidades que a vida pode trazer? Por que vocês acham que alguém escolheria ser rico? Uma grande prova, né? A prova da riqueza é pior do que a prova da pobreza. Porque o rico tem muito mais tentações. O rico tem muito mais oportunidades de fazer o bem, então, como não faz, ele tem muito mais oportunidades de falhar. A maioria se basta no material, não procura Deus. Enquanto o pobre, ele vai se lembrar sempre de Deus. As dificuldades é que a gente corre para Deus, né? Alguém falou? Então, na hora da dificuldade, o pobre está sempre lembrando de Deus porque está sempre passando por necessidades, né? E o rico, né, geralmente se perde na vida material. Então, a prova da riqueza não é uma prova mais fácil do que a pobreza, né? Eu acho até que é uma prova mais difícil do que a da pobreza. Mas, de novo, eu escolhi do jeito que eu vim aqui agora. Eu escolhi ser homem. Eu podia ter escolhido ser mulher. Podia? Podia também não, viu? Podia também não, porque como eu falei para vocês, algumas coisas, meu mentor fala assim, não vai não, você não vai aguentar. Ser mulher é muito difícil, gente. Tá? Se prepara mais umas 2 encarnações, depois você vai com uma mulher. Né? E por que eu tenho que nascer como mulher? Está bom para nascer como homem, por que eu tenho que nascer como mulher? Ou vice-versa, por quê? Porque eu tenho que passar por tudo. Para chegar naquele nível que nós falamos lá do espírito que não precisa voltar mais para a Terra, eu tenho que ter passado por todas as experiências. Você conhece a história do passarinho? O passarinho como que ele voa? Está tendo as 2 asinhas, não é isso? Se tiver uma asinha quebrada, eles conseguem subir? Mesma coisa nós temos que ter as 2 asas. A gente sempre chama, né, da moralidade e da inteligência, da intelectualidade. Nós temos que aprender tudo para poder voar. Então tem que vir como mulher, algumas vezes, tem que vir como homem outras vezes, ou como qualquer outra coisa outras vezes também. Tá bom? Então eu escolho alguma coisa. Eu escolho nascer a cor que eu nasci, o sexo que eu nasci e tal. E às vezes eu aceito, às vezes eu posso vir. Mas não é sempre que eu posso vir assim. Por que eu sempre posso vir assim? Por exemplo, a prova, eu tenho muita chance de poder escolher e ser orientada pelos meus mentores sobre eu posso vir a aceitar ou não a prova. Numa expiação, por exemplo, eu já não posso escolher. A minha chance de escolher na hora da expiação é muito menor do que na hora da aprovação. Aí é uma coisa mais forte.
mais compulsória na hora da expiação. Tudo bem? Ele vem com muita revolta ainda, não aceita. Não né? é? Então, muitas vezes a gente vai ter uma expiação que seja uma coisa mandatória, que não foi escolha minha. Voltando ao caso das provas, depois a gente volta no caso da expiação. No caso das provas, eu posso escolher também nascer com uma certa deficiência. Né? Uma deficiência física, uma deficiência mental. Eu posso escolher isso também. E meus mentores podem dizer o seguinte: sim, você pode ir porque vai te fazer bem. Por que eu escolheria isso? Eu nunca lembro o seu nome. Di é tão difícil, né? Então, por que eu escolheria assim, de nascer como deficiência? Você tem uma ideia? Você pensa que não. Vou aproveitar o que a Di falou, viu, dona Neuza? A gente fala assim, né? Eu jamais escolheria a prova da pobreza. Eu jamais escolheria nascer com deficiência. Porque eu estou olhando com meus olhos da carne. Estou olhando como eu estou aqui. Lá no mundo espiritual, a gente olha com os nossos olhos da alma. Né? E eu vejo com mais clareza o que eu preciso ter, o que eu preciso fazer. Então eu escolho a prova da deficiência. De novo, chega aqui, acontece o quê? Esquece e começa a reclamar. Pô, mas Deus está me castigando. Esquece que nós que pedimos isso aí. Entendeu? Então por que a prova da deficiência? Sabe, dona Neuza? Dona Cleusa? Se nós escolhemos, Por que a gente pode escolher uma prova como essa da tem um deficiência? certo avanço, né? Maior rapidez na evolução, talvez, né? Então, porque às vezes a pessoa tem a paciência, a resignação, muitas vezes a pessoa tem que superar alguns limites que ela tem. Por exemplo, a paciência, eu sou uma pessoa impaciente. De repente, se eu quero correr, mas eu não posso correr, eu tenho uma deficiência, eu vou ter que aprender a conviver com isso. Entendeu, Di? Tem uma razão, nada disso é por acaso. Então tem uma razão, eu tenho que aprender a viver com os meus limites. E tudo isso também tem outra razão também, que é o seguinte: quando eu escolho essas coisas todas, eu dou certo, essa escolha minha não está fazendo bem para mim apenas. Eu passo a servir de exemplo. Entendeu? Então, uma pessoa que, por exemplo, tem deficiência, mas você deve conhecer gente assim, está sempre sorrindo, sempre para cima. Você fala assim: eu aqui perfeito e estou reclamando de tudo. Já viram isso? Então a pessoa passa até a servir de exemplo para outras pessoas. Tá? E o Osmar, licença, só um minutinho se interromper, quando você falou que serve de exemplo, aquele moço nadador que ganha medalhas aí não tem os braços, tem as pernas, ele só tem o tronco praticamente. Ele nada com o tronco. E é medalhista aí participa de competições internacionais, um brasileiro. Sim. Esse serve, quando você falou em exemplo, me vem esse rapaz. E está sempre sorrindo, sempre dançando, feliz. Marlene, esse pessoal que disputa as Paralimpíadas são exemplos para todos nós. E tanto esse rapaz quanto os outros. Né? No Espiritismo nós temos um exemplo muito grande também. Vocês já ouviram falar do Jerônimo? O gigante deitado. Era uma pessoa que também não só movia os olhos praticamente. Né? Ele veio para Bauru uma vez, foi fazer palestra lá no Centro Espírita de Amor e Caridade. Você foi lá, dona Neuza? Eu também não morava em Bauru na época, mas eu sei como foi. Carregado na maca até lá e tal. Nossa, eram pessoas com um alto astral enorme. A gente fala assim, mas, puxa, e eu? Né? Hoje eu estou com dor de cabeça, estou reclamando pra caramba. Uma dor de cabeça, uma aspirina cura. Não é assim? Então tudo isso tem a ver com o nosso livre-arbítrio. A gente escolhe o que a gente quer fazer. E Deus permite. Permite? Nosso livre-arbítrio. Então, Ele permite limitadamente. Nós temos um livre-arbítrio, sim, que teoricamente serviria para nós decidirmos tudo na nossa vida. Mas como eu falei para vocês, nós sabemos muito pouco. Então, muitas vezes, o nosso livre-arbítrio é tolhido em nosso próprio benefício, né, nesse momento aí. Então, a gente escolhe lá, por exemplo, eu escolho que eu vou nascer em Bauru, eu vou casar com a dona Cleusa, né, porque a gente teve um passado, vou casar com a dona Cleusa, eu vou fazer engenharia,
Né? Não vou fazer, não. Pela minha idade, eu vou fazer medicina, porque não tinha medicina na época, tá, Marlene? Vou fazer medicina e tal, tal. Escute, meu programa reencarnatório foi aceito vir para cá. Então, meu livre-arbítrio então fala as coisas que eu vou fazer. Bom, esse planejamento só serve assim para grandes coisas. Tá? Então, vim para cá com o meu plano para casar com a Dona Cleusa. Só que cheguei aqui, conheci a Dona Cleusa, nos apaixonamos um pelo outro e tal, mas a Dona Cleusa é safadinha. E aí ela encontrou outra pessoa. E se apaixonou por essa outra pessoa, nosso casamento não deu certo. E eu queria fazer medicina, mas não tinha medicina em Bauru. Tive que sair daqui e fui para São Paulo. Entende? Então, os detalhes do nosso planejamento dependem de outras coisas. Por exemplo, no meu caso do meu casamento, Marlene, dependeu do livre-arbítrio dela, não do meu. Ela tomou uma decisão diferente. E o meu destino, então, ficou traçado de forma diferente. Entendeu, dona Cleusa? Né? Então, eu consigo, então, planejar as grandes coisas da minha vida. O meu sexo, minha cor, onde eu vou nascer, onde eu vou morrer, coisas assim. Tá? Mas o que vai acontecer ao longo da minha vida, gente, não só porque eu esqueci das coisas que planejei, mas depende muito do que eu vou decidir naqueles momentos da minha vida. Então eu tomo decisões, às vezes, que afetam o que eu tinha planejado lá atrás. E não só isso, viu, Henrique? As pessoas que convivem comigo também têm o seu próprio livre-arbítrio e tomam decisões que também afetam o meu futuro. Faz sentido, gente? Não é? Então, é mais ou menos assim. Nós temos livre-arbítrio? Temos. Mas o nosso livre-arbítrio é mais ou menos limitado na hora da escolha e limitado daquilo porque não depende só de mim. E tem um outro lado também do livre-arbítrio que é importante, que é o seguinte: há espíritos, e vocês vão lembrar dessa história, há espíritos que falam assim: eu estou bem aqui, eu não quero reencarnar não. Eu não quero reencarnar, está bem aqui. Por que eu não queria reencarnar? Porque é difícil viver aqui, gente. É difícil viver aqui, então ele tem medo de falhar, sabe? Às vezes ele tem medo do seguinte: ele foi tão ruim, que, puxa, eu vou encontrar meus inimigos lá, não quero. Minha vida vai ser um horror, eu não quero reencarnar, não sei o quê, sabe? E aí, o que acontece? Então ele não reencarna, né? Sim, aí é que ele reencarna. E aí o livre-arbítrio dele desaparece, ele vai ter uma reencarnação que a gente chama de compulsória. Então ele vem aqui para resolver as provas dele, vem. Dificilmente ele vai ter prova. Quando a reencarnação compulsória, estamos falando de expiação. Sabe? Ele pisou tanto na bola que agora, você fica na tua. Eu vou falar o que você vai fazer. É como se fosse uma criança. Que chega um momento que você fala assim: eu sou pai, eu sei mais do que você, vai fazer desse jeito. É assim, dona Neuza? Né? Mais ou menos? Né? Então, é assim que vai acontecer. Essa reencarnação compulsória, então, tira do espírito o direito da escolha. Por quê? Porque é castigo de Deus, ele tem que ser castigado. É? Não é não. Não é não. Isso é bondade de Deus. É a extrema bondade de Deus, porque ele é tão complicado que ele tem que vir para cá. Se não vier, ele não vai resolver. Eu sou tão bom que eu vou deixar você ir para lá e você resolver sua história. Tá bom? É bondade de Deus, não é castigo de Deus, porque Deus não castiga. Ele vai sempre querer que a gente aprenda, que a gente evolua. Tá certo? Isso quer dizer o seguinte também, viu, Di? Que a nossa reencarnação tem muito a ver com uma lei chamada lei de ação e reação. Vocês concordam comigo? Né? Porque Deus é muito bom. Ele deixa você plantar o que você quiser. Não é? Mas você vai colher o quê? O que você plantou. Você vai colher o que plantou. Né? Então, nessa vida aqui, por exemplo, na vida que eu estou tendo hoje, nós todos estamos tendo hoje, nós estamos plantando o que vai ser a nossa próxima vida. Tá? Nós estamos plantando hoje as sementes da minha próxima encarnação, que eu não sei quando vai ser. Por que não vamos plantar, então, o que é mais bonitinho? Por que não vamos plantar rosa em vez de plantar cactos? Por quê? Eu não vou fazer isso porque a Di não quer que eu faça. É isso, Di?
Não, eu não vou fazer porque eu não sei, eu não quero fazer, a decisão é minha de novo. Eu vou plantar o que eu quero e vou depois escolher o que eu plantei. Tá certo? A escolha das provas tem a ver com isso, ação e reação. Estou escolhendo aquilo que eu tenho que resolver porque eu deixei lá uma pendência. Né? Então faz parte dessa escolha toda que nós estamos fazendo aí, tá certo? Bom, então a gente sabe que nossos amigos espirituais nos orientam, tá certo? Eles dão para nós toda a orientação necessária para a gente saber o que a gente quer fazer aqui. A gente sabe também que o nosso livre-arbítrio existe e é exercitado, mas com certos limites, tá certo? Mas a gente tem que aceitar. E aí então a gente vem às vezes para a expiação. Né? E na expiação, às vezes, pessoal, aí eu venho com uma doença, mas não porque a doença eu quero usar como prova. Às vezes é uma doença para me conter mesmo. Né? Às vezes eu estou com um problema. Eu tenho uma história, né? Eu não vou falar o nome da pessoa, porque também frequenta os mesmos lugares que nós, de maneira. Mas era uma pessoa que é bastante amigo, inclusive. Ele tinha dores terríveis no estômago. Terríveis no estômago. Não tinha nada que resolver esse problema dele. Nem o centro espírita conseguia resolver. Ele foi fazendo aquela tal de regressão das vidas passadas. Já ouviram falar disso? A diversão dele nas vidas anteriores era esfaquear as pessoas no estômago. Sabe? Então, essa é uma expiação que ele teve que resolver. Não é? Então, a expiação tem muito a ver com isso aí. Você vai fazer, às vezes, vai ter algumas vezes sintomas ou consequências de coisas que você fez no passado. Né? De novo, não é porque é castigo. Mas é o seguinte, se eu passei minha vida passada todinha, né, matando as pessoas, esfaqueando no estômago, significa que eu não tenho a menor ideia do que seja aquilo. Se eu volto agora com a dor no estômago, eu vou aprender como aquele negócio é ruim. E pode ser que eu deixe de fazer, Marlene. Sabe? De novo, castigo ou justiça divina? Né? Bondade. Oi? Oi? É bondade. Bondade divina, tá certo? De bondade divina. Então a gente está vendo o seguinte, a gente sempre vai ter antes de cada existência a opção de fazer a escolha, né? A escolha do que vai acontecer por aqui. Essa escolha às vezes é muito bacana, muito legal, né? Mas às vezes não é tão bacana assim. Fizemos a escolha, viemos para cá, para a Terra, e eu esqueço tudo o que aconteceu. Esqueço tudo o que aconteceu, porque tem um negócio chamado véu de esquecimento, quando eu nasço desaparece esse negócio. Né? E as minhas provas, às vezes, ou uma parte das vezes, eu não consigo fazê-las. Eu não consigo fazê-las. Né? Mas, e aí? Ainda assim, eu posso, nessa vida ainda, recuperar essas coisas que eu deixei de fazer. Sabe? Em cada existência que a gente vem para cá, Marlene, a gente acumula mais débitos. E esse seria o contrário, devia sair daqui com mais créditos, deixando algumas coisas resolvidas, a gente não consegue. Tá? Mesmo assim, eu não preciso esperar morrer, ir para o plano espiritual e renascer novamente para corrigir aquelas coisas que eu fiz. Eu posso corrigir aqui. E quando eu falo corrigir aqui, eu falei para você da Creuza, que a gente teve um caso aí com a Creuza. E agora, por exemplo, né, ela me judiou muito lá, quando a gente era jovem, né, Creuza? Você lembra? Então, nessa vida, ela pode ter outro tipo de relacionamento, onde ela vai ser uma pessoa diferente do que ela foi comigo. Estou brincando, viu, Creuza? A gente é amigo, a gente pode falar essas coisas. Nessa vida ainda, ela pode ter um comportamento diferente, mais amoroso, mais leal, mais sincero. Aprendeu como tratar os semelhantes. Não precisa morrer, viver no plano espiritual, reencarnar para poder fazer aquela prova, já resolveu aqui. Se pensaram que coisa boa, que eu não preciso esperar para resolver meus problemas e posso resolvê-los aqui? Como chama isso, gente? Reforma íntima. Reforma íntima. Então eu posso já me reformar devagarinho. Porque eu não consigo, viu, dona Neuza, fazer tudo agora. Né? A gente não tem condições. Por mais que a gente queira, e nós queremos ser melhores, nem sempre a gente consegue.
Não é assim? Então a gente pode, então, devagarinho, olhando para trás, e fazer essa reforma íntima. Como? Vocês lembram de Santo Agostinho. Santo Agostinho falava o seguinte: todo dia, no final da noite, quando põe minha cabeça no travesseiro, eu penso no que eu fiz durante o dia, quem eu prejudiquei, quem pode ter queixa de mim, e se eu fiz alguma coisa errada, eu vou tentar recuperar no dia seguinte. O que vai acontecer então? Esse cara não vai levar mais débitos para a vida seguinte. Vai? Resolveu aqui? Ou não? Né? Ele não vai levar, a gente não vai levar débitos para o dia seguinte, para a vida seguinte. Então, quando nós, hoje, com a idade que nós todos temos aqui, né, os mais jovens, os não tão jovens assim, olha para o passado, faz uma análise da sua vida, pensa no que fez. De bom também, viu? Porque não é só ruim que a gente fez, não, viu? A gente fez muita coisa boa. Olha para o passado, viu? Olha o seguinte: poxa, eu tive um problema com a minha filha, eu tive um problema com meu filho, eu tive um problema com meu marido, com um amigo meu, sabe? Talvez eu nunca mais veja esse amigo, viu, Didi? Mas o que eu fiz com ele, eu posso recuperar com outras pessoas. Eu posso me mudar para não repetir isso com outras pessoas. Aprendi. Passei na prova? Passei na prova. Então a gente não precisa esperar para depois poder recuperar. Entendeu, Henrique, o que eu quero dizer? Então quando que é o momento? Agora. Não é? Agora é a hora. Por que tu vai esperar até amanhã para fazer o que você pode fazer hoje? Principalmente quando é uma coisa desse tipo tão séria assim. Né? A gente não pensa que essas coisas são sérias. A gente pensa o seguinte: o que é sério é que o boleto não pode vencer, senão eu vou pagar multa. É sério, claro que é sério. Né? Mas é o mais sério da nossa vida? Daniel, o que você acha? Tem coisa mais séria do que essa? Que o boleto vencer? Não é? Né? Então o boleto é sério? É sério, mas a nossa vida espiritual é mais séria do que a vida material. Né? Então nós precisamos pensar nisso também, que a nossa vida material não pode ficar atrasada, porque os juros vão ser piores. Né? Então vamos lá assim. Né? Gente, vocês têm perguntas? Eu estou falando tanto, eu nem deixei chance para vocês falarem. Você está interagindo conosco, isso é bom. Eu gostaria de acrescentar que em qualquer tipo de reencarnação, os maiores desafios estão dentro da nossa própria casa. Todos eles. Depois vai expandindo, né, para fora também. Por isso que a família é o mais importante, né, da nossa reencarnação, estar em família. É o conjuntinho ali daqueles espíritos que vão tentar se acertar. O que a dona Cleusa está falando aqui é mais ou menos o que nós falamos no comecinho ali, né? Que a gente tem que reencarnar porque é importante a experiência na matéria. Né? E por que é importante a experiência na matéria? Porque nós temos que exercitar alguns comportamentos. E onde a gente exercita primariamente esses comportamentos? Dentro de casa, com o filho, com o marido, com a esposa. Ali que eu vou exercitar paciência, tolerância, compreensão, amor ou não. Então a primeira coisa no planejamento reencarnatório, em que família que eu vou nascer? Por quem? Por que eu escolho a família? Quem que vai me aceitar? Quem vai me aceitar? A gente sabe de histórias, né, de espíritos que estão reencarnando em uma certa família, mas a família tem dificuldade para aceitar. Mas como assim? Como assim? Minha mulher está grávida e eu quero ter filho, ela também quer, mas os nossos espíritos não querem aquela criança. Como é que a gente sabe? Porque no processo da criação desse novo ser, tá certo? Enquanto o bebezinho está sendo gerado e tudo mais, até antes de ser gerado, os espíritos se encontram. Durante a noite, durante o sono, durante o sonho, os espíritos se encontram. Aí vão ver o seguinte: cara, eu preciso nascer na tua família, porque na encarnação passada aqui, puta, eu roubei a tua mulher, eu te matei porque eu queria ficar com ela, agora eu preciso nascer com você. Aí o cara fala assim: mas eu não vou te perdoar nunca, eu não consigo te perdoar nunca, eu não quero. Já viu história assim? Tem história de livro, vocês estudaram sobre, tem histórias assim. Eu não vou te perdoar nunca. Não sabe por quê, mas é um desafio. Então, mas quando estão acordados, eles não sabem por quê. E muitas vezes então acaba acontecendo, nasce a criança, e aquele pai com aquele filho ou filha, ou o contrário, não consegue se entender a vida inteira.
Mas eles escolheram a prova, eles que escolheram. Mas, gente, nós somos perfeitos? Ninguém é perfeito. Nós estamos falhando. Nós estamos ainda aprendendo. Então, por mais que eles tenham... Olha, eu concordo em nascer com vocês, não, Marlene? Mas Porque aí nós tem dois... esforço. Eu concordo que você como meu filho, meu filho aceita como meu pai, a gente concorda com isso aqui. Nasce, a gente esquece. E vem tudo, às vezes, aquelas coisas que a gente pensa que esqueceu, estão gravadas no nosso subconsciente, na verdade no nosso perispírito. Então vem aquele sentimento. É difícil, então, às vezes, um pai amar o filho amar o pai, por causa dessas coisas. E tiveram a oportunidade de se entender, não foi, Cleusa? Tiveram a oportunidade de se entender e às vezes não dá certo, Marlene. É que aí, por isso que eu estou dizendo, aí vem o esforço, né? Uhum. O que vai valer é o esforço desses dois espíritos de vencer pelo menos alguma coisa. Quase sempre alguma coisa acontece de bom. É. Mas às vezes não dá certo, né? Mas, de novo, não é castigo, não é uma imposição, é uma escolha nossa. Uma escolha nossa. E quando eu falo escolha nossa, então, a gente pode escolher realmente as nossas provas, nossas expiações. Eu falei também do nosso livre-arbítrio. Então é o seguinte, eu posso escolher minhas provas e expiações quanto mais evoluído eu estiver. Tá bom? Quanto mais evoluído eu estiver, mais eu tenho condições de escolher aquilo que eu quero. Ou, junto com o meu mentor ou não, quanto mais evoluído eu tenho assim. Então, Porque a vista diminui, né? Você vai Se não fizer a nada. lista de coisas A lista vai diminuindo, né? você pensa? Não diminui. Não, sabe por quê? À medida que a gente está evoluindo, a gente aprende coisas diferentes. A gente aprende coisas que a gente não sabia antes que eu precisava fazer. Mas se a gente busca ser o espírito perfeito, a perfeição não é eliminada. Sim, mas chega um momento, sim, tá bom, mas eu estou falando de nós aqui, ó. Né? Nós aqui, a gente não pode fazer essa escolha, porque o nosso conhecimento é muito limitado ainda. Lá na frente você tem razão. Lá na frente você tem razão. Se evolui, diminui a vista, né? Depois. Mas no nosso estágio, né, a gente não consegue saber tudo. Né? Então a gente vai aprendendo coisas e tal. Mas então a nossa escolha é muito limitada. Então você imagina o seguinte, como você falou que nossa lista vai diminuindo. Vou imaginar assim, só um número bobo para falar para vocês. Há 100 encarnações atrás, será que você conseguiria saber alguma coisa? Ou será que o Espírito tinha que falar para você o que você tinha que fazer? Sabe, lá atrás, na nossa infância espiritual, Marlene, a gente não tinha condições de fazer isso, das provas. Por isso, né, como você falou, à medida que a gente for evoluindo, a gente vai fazendo mais coisas, a nossa lista pode ficar menor mesmo. Mas no começo, a gente não era assim. As coisas eram determinadas para nós. Então, da mesma forma, o nosso livre-arbítrio. Quanto mais eu evoluo, mais eu tenho condições de praticar meu livre-arbítrio, vamos dizer, livremente, né? Com mais ênfase, vamos dizer assim. Faz sentido, gente? Já? Né? Então, a gente vai fazendo assim. Expiações, a gente já falou disso aí, mas tem que lembrar o seguinte, a expiação não basta você nascer aqui para expiar. Você tem que se arrepender. Sincero, né? Sincero. Esse caso de desafeto que o pai não consegue perdoar de jeito nenhum, ou vice-versa, eu acho que um dos dois tem que nascer como mãe. E o amor Incondicional. O amor incondicional de mãe, ela aceita o filho, ora por ele, seja ele quem for. Vai na cadeia, ora na doença. É verdade. Você não vê pai visitando o filho na cadeia, né? Só vê mãe visitando o filho na cadeia. O pai não vai. Então, a expiação você tem que se arrepender, tem que expiar, tem que reparar os seus erros, né? Porque senão também não vai adiantar muito, não, tá certo? Então é o seguinte, quem não reparar os erros nessa existência, o que acontece? Um dia vai ter que reparar. Vai entrar no filho. E vocês já imaginaram, né? Eu tenho que reparar esse negócio outra vez. Só tem o seguinte, nós somos aqui, temos espaço para 7 bilhões de habitantes. Dizem que são 21 bilhões de espíritos que têm que nascer na Terra. Então, cada minuto que eu perco aqui nessa Terra é uma oportunidade divina, dourada, de ouro que eu estou perdendo. Está assim de gente atrás de mim na fila para voltar aqui para a Terra. Bilhões lá encarnados. Sabe? Não é? Então,
provas, expiações, temos que fazer o que a gente puder para resolver, porque nós estamos com uma chance, uma loteria, nós temos uma chance em 3 ou 4 chances de estar aqui na Terra, nós fomos escolhidos. Como você chama? Yasmin? Bonito. Yasmin, por exemplo, né? É agora que ela vai resolver, porque senão, quando será que você vai voltar aqui para cá, Yasmin? A gente não sabe, né? Pelos cientistas que trabalham com o espiritismo, eles falam que a gente demora, em média, 175 anos para voltar para a Terra. Tem gente que demora milhares de anos, tem gente que volta 1 ano, 2, sei lá como, mas em média 175 anos para voltar. Se você perder a sua chance, Yasmin, de fazer as coisas direito agora, você não sabe quando você vai voltar para resolver. E quando você não resolver, o que acontece? Gente, o que acontece quando a gente não resolve? A gente sofre. É o sofrimento. Imagina, a dona Cleusa que eu falei para você, imagina a dor na consciência que a dona Cleusa tem pelo que ela fez comigo. A Cleusa apanhou com a cabeça. Pessoa traída sofre. Pessoa, você entende? A dor na consciência. Olha, dor de cabeça, dor no braço, qualquer coisa, mas dor na consciência, dor moral é terrível. Você vai passar 175 anos com a dor moral. Você quer isso? Você quer isso, Di? Não. Sabe? Então, vamos aproveitar, gente, agora. Agora é a hora, como o Henrique falou, né? Agora é a hora de a gente aproveitar isso aí. Sabe? É fácil? Vai exigir sacrifício ou não? Muito, muito. Mas se fosse fácil, não teria valor, né? Então, agora é a hora e a gente vai ter que aproveitar esse negócio da melhor maneira que a gente puder aproveitar, tá certo? Então, ao longo das nossas existências, cada um de nós construiu o seu próprio destino. O meu destino pessoal é diferente do destino pessoal da dona Cleusa, é diferente do de vocês. Mas cada um de nós construiu o seu próprio destino. Não foi Deus que fez assim, fomos nós que fizemos assim. Não é Deus que quer me castigar, sou eu que escolhi viver assim, tá certo? Então, o que nós precisamos fazer, gente, é ter coragem. Enfrentar o nosso destino com coragem. Perseverar. Perseverar no bem, não no mal. Perseverar no bem. E ter coragem, porque esse destino fomos nós que escolhemos, tá certo? Tendo escolhido ou não nossas provas, porque algumas a gente não escolheu, tá certo? Nós temos que nos lançar sempre essa luta boa da evolução. É uma luta divina, uma luta que vale a pena a gente lutar. Sabe? Então, se for o caso da expiação, que muitos de nós, ou praticamente todos nós temos expiação, o que nós temos que fazer é sofrer com resignação, com paciência, com tolerância, né? E, se possível, nos empenhando em fazer todo o bem que a gente puder, mesmo que a gente esteja sofrendo. Talvez seja isso que Jesus espera de nós, talvez seja isso que Deus espera de nós, né? Então, assim a gente vai transformar o nosso destino para uma coisa melhor. Se sou eu que construo o meu destino, eu quero construir um destino melhor para mim. E se eu construir um destino melhor para mim, dona Deusa, e as pessoas que estão comigo? Os meus amados. Não é? E se eu estiver no plano espiritual, meus amados estiverem aqui e eu estou melhor, eu consigo ajudá-los melhor? Sabe? Então, vamos construir. Então, está mais do que comprovado que nós precisamos aprender, crescer, progredir intelectualmente, progredir moralmente, e que nós não estamos aqui na terra de passagem. Nós não estamos aqui de férias. Vocês acham? Você acha que nós estamos de férias? Né? Não estamos aqui de férias, tá certo? Nosso objetivo, de todos nós aqui, é atingir o grau de perfeição, aquele momento que a gente não precisa voltar mais aqui para a terra. Esse é o nosso objetivo. E para isso nós temos que passar por provas, por expiações. Não tem jeito. Nós somos assim tão... A gente só aprende sofrendo. Vai ter um momento que as coisas vão mudar. Mas hoje a gente só aprende sofrendo, tá certo? E se a gente só aprende sofrendo, Marlene, vamos ter fé. Vamos ter resignação, sabe? Vamos ter coragem, vamos ter amor. Vamos manter os olhos no futuro, trabalhando para que a gente possa ficar cada vez melhor, cada vez mais um espírito mais elevado do que nós somos hoje, com resignação, eliminando todas as queixas da nossa vida. Eu espero que Deus nos ajude a todos, para quem tem essa coragem, essa fé, essa esperança. Obrigado, gente, por ter me ouvido, viu? Obrigado.
Puxou nossa orelha direitinho, né? Me apontou. Nunca mais fala comigo. Paguei o papo hoje. Ó, ela vai dar um salto de evolução. Pois é. Eu nem sei o que eu era antigamente. É bom nem lembrar, sabe? Porque ele falou do tempo nosso aqui, né? O que nós éramos há um tempo atrás? Será que nós melhoramos? A gente pode fazer essa análise, né? Da nossa vida. O que eu era há um tempo atrás? Será que eu melhorei? Estou mais generosa com as pessoas? Tenho paciência? Então é isso, nós temos que desenvolver essas riquezas interiores de nós, né? E colocar no lixo o quê? O nosso egoísmo, o orgulho, a vaidade, o desprezo que às vezes a gente dá no convívio com as pessoas, intolerância, tem uma série de doenças que nós carregamos. E na oração do Pai Nosso, quando fala lá, livrai-nos do mal, dos nossos inimigos, não é aquela pessoa que está brigando com você, não. Os inimigos são aqueles que nos acompanham. É esse o sentido dessa oração. Será que eu entendi bem? É isso, Osmar? É isso, né? O inimigo às vezes está aqui dentro. É, dentro de nós. E é difícil a gente tirar. É bastante complicado. Então nós precisamos, primeiramente, ter muita tolerância conosco. Perdoar também, porque nós não somos de ferro e a gente não melhora de uma hora para outra. É tomar consciência e se arrepender do erro. Então, e ter coragem, né? Ter determinação. Eu fiz essa burrada, essa coisa errada, mas eu pretendo não fazer mais. Eu recorro a quem? A Deus, aquele coitadinho lá que é o nosso anjo da guarda, de dar um trabalho danado, recorre a ele. Ai, meu amigo, me ajuda. Eu não quero errar tanto, né? Então pede ajuda, eles estão aí para isso, né? E eles ficam muito felizes, eles também crescem, evoluem com o nosso crescimento, com nossos acertos e sofrem com os nossos erros. Então tem sim que tomar muito cuidado, ter muito respeito pela encarnação que Deus nos deu. Quando nós falamos, eu mencionei o teste da riqueza, né? A riqueza é uma coisa maravilhosa, não é? O dinheiro, a riqueza é a alavanca do progresso. Comprou esses aparelhos aqui? Foi dinheiro, não foi? Tudo é dinheiro. Então o dinheiro é uma bênção. O duro é quando o dinheiro ele cai nas mãos de pessoas egoístas que não sabem usar o dinheiro. Aí ele é perigoso, porque a pessoa passa por uma prova difícil. Ela veio aqui exatamente com o dinheiro para aprender a lidar com o dinheiro. E às vezes falha. Então o dinheiro é abençoado sim, né? Nós devemos trabalhar, lutar, mas não fazer o dinheiro um empecilho no nosso progresso moral, espiritual, né? Deus quer de nós o quê? A riqueza da família, a bênção da família, do amor ao próximo, de uma convivência agradável. E nós não devemos nunca deixar de orar por aqueles desafetos que estão dentro da nossa casa, dando trabalho, não é? Então nunca vamos deixar de orar. Ah, ele errou de novo. Pede para Nossa Senhora, para Deus, para o anjo da guarda, para os guias espirituais, para todo mundo aí, mas não vamos desistir. Nós também somos difíceis, às vezes somos intolerantes também, né? Então, agradecer a Deus, essa maravilha de orientação que o Osmar trouxe hoje. Ele falou de forma muito próxima de nós. Nós todos estamos inseridos nesses ensinamentos que ele passou hoje. Todo mundo está reencarnado aqui. Tem algum robô aqui? Tem não, né? Somos espíritos, estamos aqui ocupando um corpo de carne pelas benesses divinas. E é isso. Então, muito obrigada, viu, Osmar? Um ensinamento maravilhoso para nós e bastante coisa para a gente refletir. Então, Deus abençoe a todos. E tenhamos força
e coragem e muita determinação para aquilo que nós vamos fazer da nossa vida e agradecer ao Pai pelo presente que Ele nos deu na reencarnação presente. Que assim seja. Agora nós vamos para os passes. Para quem não sabe, é no salão da frente, viu? Tá bom? Muito obrigada.